Olá, que prazer estarmos juntos mais uma vez aqui no Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Daqui a pouquinho nós teremos o prazer de estudarmos as Sagradas Escrituras e vermos a mensagem que Deus está preparando para nós. A adoração começa daqui a pouquinho. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao programa Adoração. Antes de estudarmos a Palavra de Deus, eu quero oferecer para você esse guia de estudo que eu tive o prazer de ser o autor. Isso mesmo, que privilégio. Deus me ouve? Exatamente, essa é uma pergunta intrigante. Muitas pessoas não têm certeza se Deus ouve e atende às suas orações. E aqui você vai entender um pouquinho melhor o conceito da oração e as condições para Deus ouvir e atender às suas orações. Se você deseja receber gratuitamente este guia de estudo, você manda para nós um WhatsApp 12982444449, a seguinte mensagem: Deus me ouve? Exatamente, só isso. Deus me ouve? Você vai receber um link, entra lá no link, preenche os seus dados e vai receber gratuitamente em sua casa. Deus me ouve? Estamos esperando a sua mensagem. E agora, ao iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, eu quero fazer uma oração. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por este privilégio. O privilégio de estudarmos, ó Pai, a Tua Palavra. É a Tua Palavra e não é palavra de homens. E nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que Tu nos abençoes agora, enviando sobre nós o Teu Espírito Santo, para entendermos e vivemos as Sagradas Escrituras, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, quero convidar você a abrir a Palavra de Deus. Como eu disse na oração, é a Palavra de Deus e não é a palavra de homens, e é assim que nós nos relacionamos com as Sagradas Escrituras. Eu quero convidar você a abrir a Palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 21, versículos 11 e 12. Vamos lá? Isaías 21, versículos 11 e 12, diz assim a palavra de Deus. Sentença contra Dumá. Gritam-me de Seir. Guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? Respondeu-me o guarda. Vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Esse versículo que eu acabei de ler aqui, ele não é um versículo muito conhecido, é um daqueles versículos que quando a gente está lendo a Bíblia ou fazendo o ano bíblico, a gente passa por ele e às vezes não percebe o seu significado e o seu conteúdo. E eu quero chamar a você, a sua atenção para o significado desse texto, a importância que ele tem para nós, qual é o significado espiritual para a nossa vida. Bom, vamos lá. A Bíblia aqui fala de uma região aqui chamada Dumá. Dumá ficava na região de Seir, e Seir era o local onde os filhos de Saul foram habitar. Então, esse local aqui, Seir, quem morava lá, eram os descendentes de Saul. E eles fazem aqui uma pergunta para o guarda. Quem seria o guarda aqui? Guarda, no contexto aqui, é a sentinela, aquele vigia da noite, que ficava lá prestando atenção se havia um perigo e que anunciava o horário da noite. Por exemplo, são 3 horas da manhã, está tudo bem, alguma coisa nesse sentido. Então, a pergunta aqui tem de ver com o horário da noite, né? Nessa expectativa, quanto tempo ainda nós temos da noite? A noite já está terminando, o sol já está nascendo, quanto tempo ainda
para o amanhecer. E por que existe esta pergunta aqui dos habitantes de Seir? O que significa para eles, o que significava para eles esta pergunta? Noite aqui, nesse texto, significava o período da opressão da Síria sobre a região, de escravatura, de falta de liberdade, de opressão e assim por diante. Então, esse período, sob a opressão dos assírios, eles estão aqui chamando de noite. Então, a pergunta deles, a que horas estamos da noite? Quanto tempo ainda nós temos da opressão dos assírios? É esse o significado do texto. Quando é que nós vamos nos libertar desta opressão e o dia da liberdade, né, vai surgir novamente? Quando é que nós seremos livres novamente? Então, o significado aqui, noite significa opressão dos assírios. Dia significa a liberdade dos assírios. Então, este é o contexto, esta é a pergunta, e o guarda vai dar uma resposta. O guarda aqui, no caso, é o profeta de Deus. E ele está respondendo a essa inquietação. Quando vai passar a opressão dos assírios e nós voltaremos a ser livres novamente? Ou seja, o sol vai brilhar novamente sobre a nossa região com liberdade. Então o guarda, ele vai responder, né? Vem amanhã e também à noite. Olha que interessante, né? Aqui está falando do ciclo do dia. Nós sabemos que Deus, quando criou o mundo, ele fez tarde e manhã, o primeiro dia, tarde e manhã, o segundo dia, e assim por diante. E nós agora estamos vivenciando a parte clara do dia, depois meia-noite, e assim sucessivamente. Então a resposta dele, vem amanhã e depois à noite. O que realmente significa isso? Vem amanhã e depois à noite. Está dizendo o seguinte: em breve a opressão dos assírios vai terminar. Então vai surgir o dia. Só que depois deste dia de liberdade, virá a noite novamente. Ou seja, a opressão dos babilônios. O cativeiro babilônico. Então preste atenção aqui. Guarda, que horas estamos da noite? Guarda, que horas? Quando é que a opressão dos assírios vai passar? O guarda responde: vai passar a opressão dos assírios em breve, e vocês vão ter um tempo de liberdade, e depois vem a opressão dos babilônios. Noite, dia, noite. Querido amigo, querida amiga, não seria isso o resumo da nossa vida, da nossa existência? Noite, dia, noite, dia, noite, dia. Exatamente isso. Períodos bons, períodos ruins, períodos tristes, períodos alegres, mas depois períodos tristes de novo, e depois períodos alegres de novo, períodos de frustração, períodos de realização, e depois períodos de frustração. É assim a vida, e toda a nossa vida. Toda a nossa vida, ela é repleta de momentos bons e momentos maus, de encontros e reencontros, e depois de encontros novamente, e de reencontros novamente. Então, a Bíblia ela fala muito a respeito disso, porque seria muito bom nós entendermos que quando nós aceitamos Deus como nosso Senhor, Jesus Cristo como nosso Salvador, nós somos transferidos para uma atmosfera, um ambiente onde as coisas boas, e somente as coisas boas, vão acontecer na nossa vida. Algumas pessoas que projetam o cristianismo, o relacionamento com Deus, para, tudo bem, eu quero que esteja tudo bem com a minha família, com o meu trabalho, com saúde, eu quero ser cheio de realização, e existem muitas pessoas que pregam isso, é a teologia da prosperidade. Você aceita a Deus, você vem para a igreja, você dá a sua oferta, o seu dízimo, seja lá o que for, e tudo vai ocorrer bem com você. Você vai escolher o seu carro, você vai escolher a sua casa, você vai escolher quanto você quer na sua conta bancária, e Deus vai abençoar você sem crise. Tal proposta não está na palavra de Deus. A nossa vida, ela é feita
de noite e dias, dias e noites sucessivos e sem parar, antes de conhecermos a Deus como Senhor e Salvador e depois também de conhecermos a Deus como Senhor e Salvador. E nós precisamos entender isso para não nos frustrarmos. Nós temos de entender isso para nós não nos decepcionarmos com Deus, porque essa não é a proposta de Deus para nós. O próprio Jesus Cristo falou em João capítulo 16, versículo 33, João capítulo 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está falando isso para cristãos. Vocês vão ter aflições, mas a vida do cristão não é somente de aflição. A vida também do cristão é de paz, mas também não é somente uma vida de paz. É momento de aflição, de angústia, de dor, de luto. É assim a vida do cristão. Então seria muito bom que nós entendêssemos essa mensagem que nós acabamos de ler em Isaías capítulo 21, versículo 11 e 12, para entendermos essa sucessão de coisas, de fatos, de acontecimentos que existem ao longo de toda a nossa vida. Então eu repito, Deus não prometeu para nós uma vida sem problema, sem crise, sem perdas, sem luto, sem tristeza, depois que o aceitamos como Senhor e Salvador. Nós precisamos entender isso, porque, como eu, você também sofre as suas dores, você sofre as suas lutas, você chora as suas tristezas, e todos nós passamos por esses processos, mas todos nós também passamos por momentos de realização, momentos de felicidade, momentos de desenvolvimento, momentos de alegria, todos nós. Então a nossa vida, que fica bem claro, toda a nossa vida, ela é cheia de altos e baixos. A vida do cristão é cheia de altos e baixos. Momentos tristes, momentos alegres. Momentos tristes, momentos alegres. Noite, dia. Noite, dia. Noite aqui no caso, simbolizando momentos tristes. Dias representando momentos felizes, momentos de realização, momentos de contentamento, momentos quando nasce uma criança e traz alegria à família, quando um filho passa no vestibular, ou consegue o emprego desejado, ou o casamento, as realizações da vida. Toda a nossa vida é assim. Agora, nós temos de declarar uma coisa aqui. A nossa vida, essa vida que nós vivemos aqui, 50, 60, 70, 80 anos, não sei quanto tempo nós vamos viver aqui. Toda a nossa vida, esse período que nós vivemos aqui, de altos e baixos, momentos felizes, momentos tristes, momentos felizes, momentos tristes, realizações, frustrações, todos nós passamos por isso. Essa nossa vida aqui, ela vai terminar numa noite escura, numa noite triste, numa noite solitária. Você já pensou nisso? De repente você está aí com a sua família agora, passando por um bom momento de realização, quem sabe vocês estão reunidos aí neste dia, um dia festivo. Você está preparado para isso? Para entender que o final da sua vida aqui, o final da sua família aqui, vai ser triste, vai ser noite, vai ser choro, vai ser tristeza, vai ser saudade. Foi assim que nós nos despedimos dos nossos pais. Foi assim que eu me despedi do meu pai. Foi assim que eu me despedi da minha mãe. Foi assim que eu me despedi dos meus avós. Foi assim que eu me despedi de um primo tão querido e de um sobrinho neto. É o fim neste mundo aqui. O fim é triste. Quem sabe eu esteja falando para alguém agora que passou recentemente por uma perda. É sobre isso que eu estou falando. É o fim da vida. Então, o processo da vida, ele vem realizações, frustrações. Coisas boas acontecendo, coisas ruins acontecendo. Alegria e tristeza. Sorriso, lágrimas. É uma sucessão. Mas o final dessa história,
o final do nosso período, ele tem de ver com um período de tristeza, quando nós despedimos dos nossos entes queridos, quando a nossa família tem de levar ao túmulo um ente querido. E essa realidade, ela não pode ser esquecida ao examinarmos as Sagradas Escrituras e falarmos sobre a sucessão da vida, o processo da vida, esses altos e baixos, noites e dias, esses períodos de alegrias e tristeza. Então eu quero repetir aqui, o final dessa nossa vida, que nós vivemos aqui, 70, 80, 90 anos, eu não sei, vai terminar numa noite escura, numa saudade, numa dor, numa tristeza. Mas graças a Deus, por sua palavra e por sua promessa. Graças a Deus por conhecermos Deus como nós conhecemos e as promessas reveladas nas Sagradas Escrituras. Porque depois deste período que nós vivemos aqui, quando nós passamos por essas sucessões de eventos, noite, dia, dia, noite, tristeza, alegria, frustração, decepção, realizações, depois disso tudo, haverá ainda um além. Existe um depois. E é isso que a palavra de Deus nos promete. E é muito bom nós entendermos isto nas Sagradas Escrituras. E a Bíblia tem diversas formas de nos mostrar isso. A Bíblia tem diversas maneiras de dizermos que nós vamos passar por este período de oscilação neste mundo. E aí depois desse período de oscilação, depois da morte, haverá a vida. Não como alguns creem que logo depois da morte a pessoa continua vivendo. Não. Estou falando do momento da volta de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo ressuscitar os mortos. É desse período que nós estamos falando. A Bíblia diz que a noite vai passar, a noite de pecado, a noite de tristeza, a noite de saudade. Então nós viveremos um dia de eterna felicidade. E a palavra de Deus é rica em nos mostrar este futuro. E eu agradeço a Deus a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, que mostram esse Deus que revela para nós o futuro. Então, se você agora está passando por uma tristeza, uma saudade, um luto, uma decepção, uma frustração, você está dominado pela depressão agora e acha que não existe saída para você, não existe futuro para você, apegue-se à palavra de Deus, porque o nosso Deus é um Deus que revela o futuro. Em algumas situações nessa vida não é bom saber o futuro. Não é bom saber, por exemplo, os problemas que nós ainda vamos enfrentar daqui a um mês, um ano. Não é bom saber disso. Não é bom saber o dia que nós vamos enfrentar a enfermidade, muito menos quando nós vamos perder um ente querido. Longe de nós queremos saber desse futuro. Mas é muito bom nós entendermos que Deus revela para nós o futuro depois da morte, depois da despedida, depois do túmulo. E o livro de Isaías, ele retrata vários versículos que mostram isso, o Deus revelando o futuro, ele revela o futuro. E eu quero ler alguns desses textos agora com você. Por exemplo, Isaías capítulo 42, versículo 9, é um dos textos que mostra que Deus, ele revela o futuro. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu ainda vos anuncio, e antes que se sucedam, eu vou-las farei ouvir. Olha que Deus maravilhoso! Nós não precisamos ficar neste mundo de trevas sem saber o que vai acontecer no futuro, porque Deus, na sua palavra, ele revela o futuro. Ele vai além da morte, ele vai além do túmulo, ele vai além da saudade, ele vai além da despedida. Ele nos faz conhecer o futuro. Outro texto de Isaías é Isaías 44, versículos 6 e 8,
que diz assim, 44, 6 e 8. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declarei e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as quais hão de vir? Não vos assombreis, nem temais, acaso, desde aquele tempo, não vô-lo fiz ouvir, não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Que texto maravilhoso. Isso aqui para mim é a prova da existência de Deus. Sabe qual é a prova da existência de Deus? Ele diz o futuro antes que ele aconteça. E Jesus Cristo chamou a atenção dos discípulos dizendo: essas coisas eu estou dizendo para vocês, para que quando elas acontecerem, vocês creiam que eu sou. Então, quando Deus diz, eu sou o primeiro, o último, eu conheço o princípio, eu conheço o fim, e Ele revela para nós o fim. E o fim de Deus para nós, na ressurreição, na volta de Jesus Cristo, Ele vai acabar com essa oscilação, noite, dia, tristeza, saudade, realização, frustração, decepção, isso tudo vai acabar. O fim é a eternidade, é na presença de Deus. E a Bíblia diz que nós vamos morar num local, numa cidade santa, onde não vai haver mais noite. Que coisa linda, porque o brilho da glória de Deus vai ser suficiente para iluminar toda a cidade. Não teremos mais o efeito da noite. E nós podemos então aplicar esse texto dizendo que não teremos mais dor, não teremos mais tristeza, não teremos mais saudade. Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Ele revela o futuro, porque Ele sabe que enquanto estamos caminhando neste mundo, vivendo as nossas tristezas, perdendo entes queridos, nós precisamos de um alento, nós precisamos de força, nós precisamos de motivação, nós precisamos de consolo para nós continuarmos firmes até a volta de Jesus Cristo e não esmorecer. É a palavra de Deus que conta para nós o futuro glorioso da volta de Jesus Cristo e o que Deus tem preparado para nós, que serve para nós de consolo. Agradeça a Deus neste momento. Deus revelou o futuro para você. Deus revelou que quando Jesus Cristo voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os túmulos serão abertos e Ele nos levará para um lugar de eterna felicidade, onde nunca mais haverá nem morte, nem tristeza, nem saudade, nem dor, perda nenhuma, noite nenhuma. Viveremos a eternidade na presença de Deus. E Ele deixa esta mensagem para que nós nos confortemos, para que nós nos consolemos, porque enquanto estivermos vivendo neste mundo aqui, eu repito, nós viveremos noite e dia, noite e dia, noite e dia, tristeza, alegria, saudade, encontros e desencontros. Nós ainda vamos viver essa sucessão de eventos na nossa vida até a volta de Jesus Cristo. E essa mensagem da volta de Jesus Cristo serve para nós de alento, serve para nós de conforto, serve para nós de motivação enquanto estamos vivenciando as nossas perdas, enquanto estamos derramando as nossas lágrimas. Devemos olhar para o futuro glorioso da volta do nosso Senhor Jesus Cristo e agradecemos a Deus, porque Deus, na sua palavra, Ele revela para nós o futuro e como é bom saber o futuro de acordo com a revelação da palavra de Deus. Eu tenho encontrado pessoas que entenderam esta mensagem e que vivenciaram esta mensagem no momento da sua perda. A história que eu vou contar agora para vocês, eu a conto com a autorização das pessoas que vivenciaram. Eu estou falando do Hernando e da Lourdes, lá na cidade de Baixo Guandu, no interior do Espírito Santo. Era o ano de 1992. A Lourdes estava grávida de um menino. E o casal
nos chamou para irmos à casa deles, onde eles haviam preparado um lindo quarto, e eles me chamaram para eu ir lá, para fazer uma oração. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu entrei naquele quarto, eles disseram: Senhor, o pastor, ore aqui, porque aqui vai chegar o nosso príncipe, o príncipe de Deus. Fizemos uma oração ali, pedindo que Deus abençoasse a gravidez da Lourdes, e que Deus abençoasse aquela criança, e que aquele quarto recebesse essa criança. Infelizmente, quando o Igor nasceu, ele nasceu com uma abertura no abdômen. Fizeram a cirurgia às pressas de emergência, mas infelizmente essa criança não resistiu e veio a óbito. Que tristeza! Dia da gravidez, a expectativa. O quarto sendo preparado. Dia, que alegria. E agora noite, a tristeza, o luto, a dor, lágrimas, muitas lágrimas. E eu lembro como se fosse hoje, no momento da despedida daquele casal do seu filho. Estava no cemitério. O Hernando estava ao lado do caixãozinho. E ele se demorava ali. E ele se demorava ali. E eu aprendi: nunca apresse um ente querido quando ele está se despedindo de alguém. E nós deixamos. Em certo momento eu me aproximei dele e coloquei o meu braço no ombro do Hernando. E a cena que eu vi está gravada na minha mente até hoje. O Hernando, ele, com a ponta do dedo, ele ajeitou o cabelo do seu filho aqui para o lado, assim, ó, do pequenino Igor, que estava sem vida. Ele ajeitou o cabelo da criança aqui assim, ajeitou e falou o seguinte: tudo bem, essa história não terminou. Essa história não terminou até amanhã da ressurreição. Eu conversei com o Hernando ontem, pelo telefone. Eu pedi a ele autorização para contar essa história e gravar essa história aqui. Ele deu a permissão. E ele falou assim comigo: pastor, eu ainda sinto o cheiro dessa criança. Já se passaram 31 anos. Ele diz: eu ainda sinto o cheiro dessa criança. E quando eu falei que nós temos a esperança, ele falou: pastor, é mais do que esperança. Eu tenho certeza que Deus vai devolver o meu filho. Que mensagem poderosa da palavra de Deus. Que Deus poderoso e cheio de amor é esse, que revela para nós o futuro, e esse futuro será glorioso. O Hernando e a Lourdes vai receber em seus braços o Igor novamente. E eu quero convidar você hoje a se deleitar na promessa de Deus, a se confortar com essa promessa, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar com você neste momento. Querido Deus que está nos altos céus, obrigado por Tua palavra, obrigado, Senhor, por Tua promessa, obrigado porque Tu revelas para nós o futuro da volta de Jesus Cristo. Ele vai voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Nós reveremos, ó Deus, os nossos queridos que nós perdemos, e nós iremos morar contigo, Senhor, para toda a eternidade, num lugar que nunca mais haverá noite, nunca mais haverá morte, nem tristeza, nem saudade. Viveremos na Tua presença para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.